todos, eu me chamo Rudá, sou analista em engenharia civil e sou especialista em segurança do trabalho. Eu hoje faço parte da comissão da quarta fase do social e também sou fiscal técnico dos programas e laudos de segurança do trabalho que a Defensoria contratou para o ano de 2023. Eu venho nesse vídeo apresentar a vocês o manual de elaboração da CAT. O que é a CAT? A CAT é a Comunicação de Acidente do Trabalho. Ela é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Lei 8.213. Ela serve para informar, sobre eventuais acidentes e incidentes de trabalho envolvendo servidores ou membros da Defensoria. E, no caso, ela é obrigatória para os membros regidos pelo Regime Geral de Previdência Social. No caso, os regidos pelo Regime Geral de Previdência Social são os servidores comissionados, e para o caso de servidores efetivos e membros da Defensoria, ou seja, defensores, essa característica, essa comunicação, ela é facultativa. A comunicação de acidente de trabalho, ela serve para reconhecer o acidente de trabalho ocorrido ou no ambiente ou no trajeto desse trabalhador. Ela foi regulamentada pela Lei 8.213 de 1991, mas a sua ideia já remonta desde a consolidação das leis do trabalhador. Então, além dessa finalidade de dar reconhecimento ao acidente, ela também serve como um instrumento de monitoramento e de mitigação de riscos, mitigação e eliminação de riscos ao trabalhador. Hoje, a Defensoria ela é obrigada a apresentar os comunicados de acidente de trabalho no sistema e-social, que é o sistema simplificado de escrituração de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais do governo federal. É uma plataforma nacional virtual, é um ambiente nacional virtual, e a partir dela vai ser possível fazer o monitoramento de saúde dos trabalhadores. A comunicação de acidente de trabalho ela serve também como um instrumento para fazer o monitoramento das ações e eventuais riscos aos quais os trabalhadores estão envolvidos. Então, por esse motivo, ela também tem ela se torna imprescindível para o monitoramento da saúde do trabalhador e para a implementação de ações corretivas nesse sentido, no âmbito da Defensoria. Aí, nesse momento, como já dito, eu vou apresentar aqui, de fato, a plataforma onde o servidor vai poder comunicar eventuais acidentes ou incidentes de trabalho. Bom, aqui no caso eu estou usando uma plataforma que é o sistema Atenas, mas para esse caso, como se trata de um exemplo, eu estou usando um link diverso, não vai ser esse exatamente o disponível para todos os servidores. Obviamente as funcionalidades são as mesmas, a única diferença é a seguinte, que no caso dos servidores, membros e servidores, a partir do momento que eu concluo o processo de preenchimento da CAT, ela já é automaticamente transmitida para o e-social. Então, no caso, como eu vou fazer só um teste, esse daqui eu vou fazer o trâmite todo, vou salvar a CAT, mas ela não vai ser transmitida para o e-social. Bom, inicialmente, ao acessar o sistema Atenas, nós clicamos aqui no link de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, e chegamos aqui na terceira opção, que é a comunicação de acidente de trabalho. Nós encontramos esse campo. Para registrar uma nova comunicação, nós clicamos em Novo. Aí aqui nós temos servidor, no caso, vou inserir o meu nome, dá para colocar pelo número da matrícula, certo? Ou você pode também digitar o seu nome. Ok? Tipo de acidente de trabalho. Aqui é o acidente típico, de doença ou de trajeto. Simplificando, o acidente típico é, por exemplo, um impacto ou uma queda ou algo do tipo no ambiente de trabalho.
o acidente tipo doença, pode ser uma doença funcional, uma doença do trabalho, e o acidente de trajeto é o acidente ocorrido no trajeto de ida ou volta do trabalho para casa. Aí tem a hora do acidente, minuto do acidente e horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, né? Aqui nós temos umas particularidades que eu vou apresentar de forma bem sucinta, mas elas estão descritas no manual. Como, por exemplo, aqui, hora do acidente, campos hora e minuto do acidente. Em regra, eles não são obrigatórios. No entanto, caso o tipo de acidente de trabalho ele seja classificado como típico ou de trajeto, esses campos eles têm preenchimento obrigatório. Tá? Horas trabalhadas antes do acidente. Em regra, também não são obrigatórios. No entanto, caso o campo tipo de acidente do trabalho seja típico ou de trajeto, ele deve ser preenchido. O tipo de CAT. O tipo de CAT são 3. São o inicial, de óbito ou de reabertura. O de reabertura é basicamente a reabertura para retificar informações ou se a doença do trabalho, por exemplo, persistir. Então, existe essa possibilidade. Tem aqui o campo houve óbito, né, que deve ser informado também. Esse é um campo obrigatório, né? Todos os campos que possuem esse asterisco, eles são obrigatórios. E esses que eu comentei que há condições onde eles são obrigatórios. A data do óbito, houve comunicação à autoridade policial e a situação geradora. A situação geradora aqui são situações geradoras que têm, vamos dizer, são algumas que já são cadastradas, né, no próprio sistema e-social. Ou seja, aqui eu coloquei as primeiras letras e ele dá uma lista com sugestões para classificação, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei corte, seria corte ou demais itens correlacionados. Aí já surgem as opções: atrito ou abrasão por corpo estranho no olho, reação do corpo a seus movimentos, por exemplo, aqui, movimento involuntário, escorregão sem queda, entre outros, né? Iniciativa da CAT: empregador, ordem judicial ou determinação de órgão fiscalizador. Aqui, no caso, em regra, vai ser o empregador, pelo seguinte motivo. Hoje, no ambiente e-social, o único, vamos dizer, legitimado a fazer o envio dessas informações é o empregador. Os demais legitimados pela Lei 8.213, eles ainda seguem o regimento da portaria 4.334, de 15 de abril de 2021. Ou seja, são os demais legitimados, familiares do acidentado, órgãos sindicais, o médico que o atendeu, ou mesmo uma autoridade política. Então, essas pessoas, esses entes, vamos dizer, eles fazem o preenchimento da CAT, eles ainda são legitimados para tal, mas não no ambiente do e-social. Aqui é só a defensoria. Aqui existe um campo para observações, o campo último dia trabalhado. Aqui, o último dia trabalhado não tem tanto a se comentar a respeito disso. O único ponto é o seguinte: por exemplo, se ocorre um acidente de trabalho onde o trabalhador, no caso, sofre um acidente de trajeto na vinda para o trabalho, o último dia trabalhado vai ser o dia anterior. Vamos supor, a data do vídeo, 5 de setembro. Data do vídeo, 5 de setembro, se eu sofresse um acidente, por exemplo, vindo para o trabalho, eu teria que indicar o dia 4. Essa é a lógica. Aí também há a opção de preencher, né, se houve afastamento ou não. Aí nós vamos para a segunda aba, tipo de local do acidente.
né? Aí, estabelecimento do empregador no Brasil, estabelecimento do empregador no exterior e várias outras opções, né? Especificação do local do acidente, né? Porque aqui é só um tipo, então a especificação você pode botar proximidades ou especificar da forma que bem entender, se é um campo em aberto, né? Não há nenhuma restrição a respeito disso. O tipo de logrador, né? Aqui também existe uma lista com opções, né? Você pode colocar, por exemplo, a avenida, e ele dá aqui umas referências, né? Todas essas referências elas são com base no Manual de Orientações do E-Social, ou seja, como é um ambiente nacional virtual, né, existe uma parametrização para haver um tipo de controle das informações que são passadas. Que nós temos que ter em mente que várias empresas, órgãos municipais, órgãos estaduais, órgãos federais vão alimentar esse sistema, ou seja, é preciso haver um critério, né? Então, todos esses tipos de logradores estão parametrizados. Então, nós não podemos preencher nada que fuja do que está aqui. A descrição do logradouro também, esse é um campo obrigatório, né? Vem seguido do asterisco. Aqui é um campo em aberto, não é um campo parametrizado. Número do logradouro, caso não tenha número, dá para colocar informação sem número, sem problema nenhum. Complemento do logrador, esse é um campo opcional. Nome do bairro, CEP, município, país e aqui o código de endereçamento postal no exterior. Esse campo ele só se torna obrigatório, obviamente, se o tipo de local do acidente for uma informação de estabelecimento do empregador no exterior ou se estiver a serviço no exterior, certo? Aí vamos aqui para a parte atingida. Aqui você informa, por exemplo, tórax, né? Também é um campo parametrizado. Aí existe aqui a opção para você marcar tórax, inclusive órgãos internos. Lateralidade da parte atingida. No caso se houver, né? No caso de tórax não tem. Mas, por exemplo, se fosse um braço, você poderia informar braço direito, braço esquerdo ou ambos, né? Existe também essa não aplicável, esquerda, direita ou ambos. E o agente causador. Vamos supor aqui uma faca, facão, ferramenta manual. Então existe também essa opção. Atestado. Aqui a data do atendimento. São os campos, basicamente consiste na transcrição dos dados do atestado médico, né? Então a data do atendimento, hora do atendimento, minuto do atendimento, indicativo de internação, né? Duração estimada do tratamento em dias, né? Basicamente, se houver afastamento, o médico vai informar o período em que o trabalhador deve ficar afastado. Se houve afastamento do trabalho durante o tratamento, aí a descrição da natureza da lesão. Então aqui também é um campo predefinido, né? Por exemplo, aqui eu poderia colocar a luxação, existe uma predefinição dela. Descrição complementar da lesão, aí aqui também é um campo em aberto que o trabalhador pode informar. Eu busco ressaltar essa parte dos campos opcionais, porque quanto mais informação, melhor. Melhor vai ser a ação de monitoramento, melhor vai ser a ação coletiva, né? Que quanto mais dados, melhor no preenchimento da CAT. Diagnóstico provável, isso cabe ao médico. A classificação internacional de doenças, né, que é o CID, isso também é informado no atestado, né? É importante, inclusive, ter atenção se há essa informação no atestado, pedir ao médico. E a observação é outro campo facultativo. O nome do médico ou dentista, o órgão de classe. Aqui, caso haja a informação de Conselho Regional de Medicina ou Odontologia, caso seja preenchido esse campo
com a informação de conselho regional, é obrigatório informar a sigla do estado do órgão de classe. Caso haja o registro do Ministério da Saúde, esse campo não é obrigatório. CAT origem, isso daqui é para aquela hipótese de retificação, né, ou complementação. Aí, aqui deve ser informado o número de recibo da CAT de origem. Agora, depois passados todos esses campos, eu vou fazer um teste. Por exemplo, aqui inicialmente nós poderíamos tentar salvar. Aí nós recebemos essa mensagem de retorno, ou seja, todos os campos obrigatórios que não foram preenchidos. Então, esse é o indicativo de que houve erro na CAT, né? Agora, eu vou preencher uma CAT completamente para mostrar o que ocorre, né? Qual é o resultado e qual é a garantia que nós temos de que a CAT foi registrada. Aqui eu tenho o exemplo, eu passei primeiramente campo a campo, né? Agora eu fiz aqui um exemplo para indicar como seria uma CAT efetivamente preenchida. Aqui indiquei meu nome, data do acidente teórico, né? Tipo de acidente, um acidente típico, aqui eu vou indicar que eu sofri uma queda, né? Subi na escada, por exemplo. Então eu informei uma hora teórica, né? Minutos trabalhados antes da ocorrência do acidente, horas trabalhadas, o tipo da CAT, que no caso é inicial, não houve óbito, não houve comunicação à autoridade policial, né? A situação geradora. Aí aqui também, naqueles campos pré-definidos, coloquei queda em diferença de nível, no caso de escada, né? Que tem aqui a descrição completa. Iniciativa da CAT aqui, do empregador, que, como eu disse, o único legitimado para transmitir essas informações ao E-Social é a Defensoria, né? Os demais ficam por meio da portaria informada anteriormente. Uma observação, eu coloquei que é na escala de acesso entre o primeiro e o segundo pavimento da sede. Esse campo não é obrigatório, mas, repito, quanto mais informação, melhor, né? Último dia trabalhado, se houve afastamento, dou mais informações a respeito do local, né? Estabelecimento do empregador do Brasil. Especifiquei aqui que é a sede da Defensoria do Estado de Rondônia. O tipo de logrador, Avenida Jorge Teixeira, né? Então, coloquei aqui, num dos campos pré-definidos, Avenida Jorge Teixeira, na descrição, o número, complemento, aqui eu coloquei que faz a interseção com a Quintino Bocaiúva, nome do bairro, o CEP, município, aqui uma informação importante que como existem municípios pré-definidos, cadastrados no E-Social, então você deve digitar e esperar ele fornecer a resposta para aí sim você clicar. Porque caso você digite sem surgir a opção, sem escolher a opção, pode surgir a mensagem de erro. País, Brasil, código de endereçamento postal no exterior, no caso, é desnecessário porque eu estou informando aqui que o estabelecimento do empregador é no Brasil. Parte atingida, que eu informo o joelho esquerdo, agente causador, né, atrito ou abrasão. A data do atendimento, coloquei de novo, né, referente ao atestado médico. A data do dia 5, hora do atendimento, que eu vou até corrigir, né, eu informei ali 10 horas da manhã do acidente, então, obrigatoriamente, o atendimento veio depois. Minuto, indicativo de internação, a duração do tratamento em dias, se houve afastamento, a natureza da lesão. Aí aqui de novo, aquele campo com pré-definições, né? Escreve, você pode digitar as primeiras letras, que vai vir a opção. Descrição da complementar, eu também informei. Diagnóstico provável. E aqui a classificação segundo a CID, né? Então, tem o código aqui e a luxação do joelho. Uma observação adicional que pode ser colocada. O emitente aqui, como é um simples exemplo, eu coloquei Defensoria Pública, registro do Ministério da Saúde e um número de inscrição. A sigla da UF do órgão de classe,
como eu informei aqui que o registro é do Ministério da Saúde, esse item ele não é obrigatório, não se faz obrigatório. E a CAT de origem, caso tenha, né, que esse recibo da CAT de origem ele só se faz obrigatório caso seja a CAT de reabertura, que não é o caso. Eu vou salvar, pronto. Dessa forma, a CAT foi transmitida. Aqui também você pode abrir, mas a partir do momento em que você concluiu todo o processo e clicou em salvar, essa CAT ela já foi transmitida. Essa é a sequência lógica.